Bom, começa na segunda-feira a cúpula com chefes de Estado do G20 no Rio de Janeiro. E para falar sobre esse assunto, eu vou chamar o correspondente internacional Sérgio Uti, que está no Brasil, para cobrir o evento. Então vamos lá? Já está aqui o Sérgio Uti. Uma boa noite para você, Sérgio. Um tema que o Brasil discute bastante é a reforma de organizações, como a ONU, por exemplo. Tivemos algum avanço nesse tema? Uma boa noite para você. Boa noite, Simone. Boa noite a todos. Bom, o Brasil tem até o apoio de alguns países importantes, como o Reino Unido, por exemplo, para ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Mas a necessária reforma das instituições internacionais, como as Nações Unidas, é preciso um consenso muito amplo, e esse consenso ainda não existe. Outro assunto espinhoso sobre o qual os negociadores se debruçaram nesse sábado é o financiamento que os países ricos, que poluíram mais no passado, prometeram fazer para facilitar a transição energética em países mais pobres e em desenvolvimento. Para isso também não há consenso, mas há um consenso quase fechado em relação à Aliança Global contra a Fome, que é uma pauta apresentada pelo governo brasileiro aqui no G20. Simone. Ok, Sérgio, agora um outro tema que eu queria abordar com você é que a nossa vizinha Argentina parece que vai ser a pedra no sapato do Brasil nessa reunião. O governo Milei é contra várias propostas brasileiras, por exemplo, a taxação das grandes fortunas. Será que a Argentina está buscando motivo para não assinar o documento conjunto que sempre é feito no final desse tipo de reunião? Pois é, Simone, já houve algumas discordâncias nas reuniões de ministros, que estão acontecendo desde o início do ano. Agora, a perspectiva é muito importante. O governo argentino tinha uma outra perspectiva antes e tem outra agora, depois da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, de quem o presidente Javier Milei é aliado de primeira hora. É importante notar essa mudança no contexto. Aqui no Rio de Janeiro, com segurança já muito reforçada, a chegada de alguns chefes de Estado, o presidente Lula já teve dia cheio neste sábado, como a gente vai ver na reportagem do Fabiano Martinez. Como seria possível construir um planeta mais justo e sustentável? Os países mais ricos precisam pensar em menos guerra e mais solidariedade do mundo inteiro. O que deve ser valorizado é o trabalho e o ser humano. O lema do Brasil durante a presidência do grupo, que reúne as 20 maiores economias do planeta, ganhou as ruas. A sociedade civil, gente do mundo todo. Em 3 dias foram muitas as ideias debatidas no G20 Social, um fórum inédito criado pelo presidente Lula, paralelo à reunião de cúpula dos líderes do grupo. A Nobel da Paz, Tawakkol Karman, fez um discurso forte. A ativista dos direitos humanos iemenita criticou o abismo entre ricos e pobres e ressaltou que os países do G20 detêm 85% do produto interno bruto global. A igualdade é a chave para a paz, disse. Na declaração final, apoiada por quase 50 mil pessoas, o G20 Social classificou o combate à fome e à pobreza como prioridade máxima. Insistiu na taxação dos chamados super ricos, que representam 1% da população mundial, mas concentram 2/3 de toda a riqueza. Lula afirmou que vai defender as propostas quando se reunir com os líderes do G20. O presidente destacou que o documento não é o fim, mas o início de um processo, e fez um apelo para que os movimentos sociais trabalhem todos os dias por um mundo mais justo. Há muito por fazer para melhorar a vida das pessoas, para chegar ao coração dos cidadãos comuns. O G20 precisa discutir uma série de medidas para reduzir o custo de vida e promover jornadas de trabalho mais equilibradas. Lula criticou os gastos mundiais com armas. São 733 milhões de pessoas que vão dormir toda noite sem ter o que comer. O mundo gastou no último ano 2 trilhões e 400 bilhões de dólares em armamento e não gastou quase nada para dar comida para as pessoas que precisam tomar café de manhã, almoçar e jantar. Um flagelo traduzido nesta manifestação da ONG da Cidadania, na praia de Copacabana.
Cada um desses pratos vazios representa 1 milhão de pessoas que não têm o que comer. Mais cedo, um painel de combate à desinformação contou com a participação de influenciadores e da primeira-dama. Janja da Silva usou uma expressão em inglês para xingar o dono do X, Elon Musk. Esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Que o Elon Musk. O homem mais rico do mundo fará parte do novo governo de Donald Trump, em um departamento que vai controlar os gastos do governo americano. Você viu ali o contexto, né, dessa declaração da primeira-dama. Houve um problema técnico, o som parece que foi cortado e ela, num tom de brincadeira, diz: acho que foi o Elon Musk, eu não tenho medo de você. Podia ter parado por aí, mas aí que vem o palavrão. A questão é que Elon Musk, como nós acabamos de ver, faz parte da equipe do governo Donald Trump. Sérgio, com a sua experiência em coberturas internacionais, você acredita que esse episódio possa gerar um problema delicado, um problema diplomático entre Brasil e Estados Unidos? Ainda é cedo para falar em crise diplomática, Simone, até porque o governo Donald Trump oficialmente começa a existir em 20 de janeiro. Hoje ainda é o governo Joe Biden até essa data. Mas é muito claro que existem diferenças ideológicas entre o governo brasileiro e o próximo governo norte-americano, diferenças maiores do que existem hoje. Portanto, rusgas obviamente podem acontecer. O SBT Brasil procurou o governo brasileiro, o Palácio do Planalto, também o Itamaraty, nenhum dos dois ainda se pronunciou, e a Embaixada dos Estados Unidos, por motivos óbvios, também não se pronunciou a respeito. Simone. Ok, Sérgio, foi uma alegria a gente ter conversado por aqui, uma boa cobertura para você e para todos os nossos colegas aí no Rio de Janeiro. Uma boa noite a todos. E voltando a falar sobre o xingamento feito pela primeira-dama contra Elon Musk agora há pouco, o bilionário respondeu. O dono do X escreveu na rede social: eles vão perder as próximas eleições, em referência ao atual governo brasileiro. O Planalto não se manifestou. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.